A comissão mista que analisa a unificação dos textos de reforma tributária da Câmara, do Senado e do Governo recebeu nesta quarta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Deputados e senadores ouviram dele o compromisso de não promover aumento de impostos. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás, estamos hoje em 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento e não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviço. O nosso primeiro passo é exatamente a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o IVA federal. Essa proposta conversa com a PEC 45, do deputado Baleia Rossi. O nosso próximo movimento vai conversar com a PEC 110, porque aí vão entrar os IPIs, os impostos seletivos, e aí começamos a conversar com a contribuição do Senado, a PEC que está no Senado. O terceiro movimento, entramos no imposto de renda, vamos entrar no imposto de renda. O imposto digital é uma coisa para nós conversarmos à frente, mas é claro que a economia é cada vez mais digital. Então, isso está sendo estudado na OCDE, nos países mais avançados, Netflix, Google, todo mundo vem aqui, o brasileiro usa os serviços, são muito bem recebidos, são belíssimas inovações tecnológicas. Agora, nós não conseguimos tributar corretamente e isso é uma peça importante que, sim, nós estamos estudando, temos falado sobre isso o tempo inteiro e as pessoas, inadequadamente, por maldade, por ignorância, falam que isso é nova CPMF, mas não tem problema, o tempo é senhor da razão. O ministro elogiou a forma como o governo vem enfrentando os efeitos da pandemia de Covid-19, que gerou R$ 1 trilhão de gastos a mais na economia, e defendeu as reformas como caminho para preservar o futuro dos empregos. 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também. O ministro disse ainda que aceitaria reduzir de 12% para 10% a alíquota proposta para a nova CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que irá substituir a PIS/COFINS, caso se comprove aumento de carga. O discurso de Paulo Guedes se mostrou alinhado com o do relator da reforma tributária na Câmara. Como aqui colocou o ministro, como eu tinha colocado também em todas as minhas falas. Nós defendemos que não haja aumento de carga tributária, mas que haja uma redistribuição dessa carga, se promovendo justiça tributária. Mas não convenceu a oposição, que insiste que os super ricos também precisam pagar a conta. Essa tributação sugerida pelo governo para aplicativos e a desoneração da folha é também regressiva, ministro. A reforma tributária é a tributação dos super ricos, é a proposta da substitutiva global 178. Quais os países do mundo que não tributam no imposto de renda lucros e dividendos? Isso é uma regra mundial, isso é básico, isso já está pronto, isso não é difícil de fazer. Isso é simples de fazer, basta vontade política. Essa proposta do governo é uma proposta simples da reforma tributária, mas pouco ousada. E, nesse momento, o Brasil precisa de ousadia. A equipe do ministro disse que impostos que incidiram sobre as grandes rendas em todo o mundo se mostraram ineficientes e negou que haja privilégio de carga tributária para o setor financeiro. O presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária na Câmara criticou a demora do envio do texto do governo ao Congresso. Agora estamos entrando no período eleitoral, vamos ter dificuldade de tocar essa matéria que é importantíssima, mas o parlamento tem o seu tempo, tem o seu time. O time seria ano passado, ou então pelo menos no início desse ano. Durante esses 3, 4, 5 meses, foi um sinal de sensatez do Congresso brasileiro não ter falado de reforma tributária. Nós aprovamos aqui o diferimento de 150 bilhões em impostos, antecipações de benefícios, quer dizer, nós estávamos numa pandemia.